um pouquinho, depois eu desligo de novo a câmera. Isso mesmo. Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início aí a mais uma palestra. Eu sou a professora Karina, coordenadora do curso de Letras e professora no UNES. E é com uma alegria imensa que eu queria agradecer a presença da professora Nídia, que aceitou o nosso convite para estar aqui hoje falando sobre a base que sofreu aí tantas críticas, né? Mesmo tendo sido construída a tantas mãos, que eu acho que vale lançar o olhar crítico, né? Ver os aspectos positivos que ela traz, mas também ter esse olhar crítico para os aspectos negativos. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês, fazer algumas solicitações, alguns recadinhos básicos. Esse Google Meet é danado, né? Às vezes a gente compartilha a nossa tela sem querer, às vezes a gente entra com áudio e com a câmera ligada. Então, enquanto a professora estiver falando, eu vou pedir que vocês mantenham desligado o microfone e a câmera, se quiser, pode deixar, né? Não tem problema, não interfere. Mas mantenha o microfone desligado e cuidado para não colocar aí para apresentar a sua tela, porque às vezes a gente compartilha a nossa tela sem querer. Isso é um perigo danado, né? Então, eu queria começar apresentando a professora Nídia, né? Doutoranda em educação. Ela também é mestra em educação, pós-graduada em psicopedagogia, matemática, supervisão escolar, gestão escolar, docência da EAD, pós-graduada em metodologias ativas, professora aqui no UNES, tanto na modalidade presencial quanto no ensino à distância. Tem experiência na área de matemática, psicopedagogia, políticas educacionais e prática de formação docente. A professora Nídia também ministra cursos e palestras na área educacional e assessoria para questões organizacionais da educação em instituições de ensino. E eu fico brincando, né, que ela é minha amiga bruxa, que uma chama a outra de bruxa. Eu falei aqui antes de colocar para gravar, eu esqueci que já tínhamos quase 100 alunos na sala, né? Porque uma só chama a outra de bruxa, porque a gente prefere ser bruxa que fada, né, Nídia? É um apelido carinhoso. Então, eu passo a é verdade. Eu deixo aí, então, com você agora, Nídia. Seja bem-vinda. Tá bom, obrigada. Obrigada. Pessoal, é um prazer, né, vir cá falar com vocês sobre esse tema. E também falar com tanta gente querida aí, eu já vi uma quantidade de gente, assim, alunos, né, eu fui olhando aqui, aí eu disse que eu não podia deixar de falar oi para ela, então, oi, Maxwell, nossa, assim, muita gente querida aí, não tem como a gente ficar citando todo mundo, né, mas é um prazer ver vocês, né, e também, assim, espero que a gente possa conversar sobre essas questões que tanto encanta a gente, mas ao mesmo tempo vem trazendo para a gente muita preocupação com relação a pensar, né, esses rumos educacionais. Então, quando nós falamos desse olhar crítico, eu não estou falando da crítica no sentido de criticar, né, eu estou falando no sentido de pensar uma outra vertente também, ou talvez pensar vertentes diferenciadas quando a gente fala aí de educação. Então, a minha proposta, né, é a gente conversar um pouco sobre essas questões que vão envolvendo, né, todo esse processo educativo. Eu vou sinalizando aqui, vou trazendo, né, para que a gente possa ir conversando, mas assim, BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular hoje, ela não é uma construção de 2015 cá, ela é uma construção de 1988 para frente. Até a gente arrisca a dizer que ela é uma construção lá do passadão mesmo. A gente vê resquícios, né, falas de algumas questões ali na Constituição Federal de 1961, mas tem algumas questões bem. Em 1998 a gente vem realmente no artigo 210 falar sobre essa questão dos conteúdos mínimos. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, logo agora que eu estou começando, é essa ideia de conteúdos mínimos, né?
Eu vou, à medida que eu vou essas, né? Mas aí, a BNCC, ela é um processo formativo que vai envolver esses conteúdos mínimos. Por quê? Porque são minimamente uma normatização que a gente vem trazendo para se organizar no processo de pensar essa educação como uma construção mesmo curricular. Então, o que a gente tem trabalhado na base é uma normatização para que as escolas, para que as redes, né, para que os institutos educacionais possam buscar uma referência para poder registrar aí como é que ele quer formar esse cidadão. A ideia é essa. Então, ela aparece realmente lá no artigo 210 da Constituição, como aí fala, né, serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Uma questão bem ampla. E aí a gente vem no artigo 26, isso aqui em 88, né, há 32 anos atrás, quando a gente chega aqui na LDB em 96, a gente tem aí 24 anos atrás, né, quando a gente trabalha com o artigo 26 da LDB, eles ampliam um pouquinho, fica um pouco mais compreensível, né, o que está sendo falado, e é o que a gente está buscando, e é o que eu vou nortear a minha conversa, tá? Os currículos de educação infantil, de ensino fundamental e ensino médio devem ter base nacional comum e ter complementado o sistema de ensino em ensino diversificada, pelas características da sociedade, da e dos cantos, né? Então, essa é uma redação nova que sai ali naquela lei, né, de 12.796 de 2013, que refaz alguns artigos da EDB. Então, isso é também, assim, muito, muito interessante. E aí, quando a gente pensa, então, esse processo, essas organizações, né, da BNCC, nós vamos trabalhar, então, com alguns pensamentos, algumas questões que vêm sendo trabalhadas e que a gente vem pensando. Então, uma questão que eu queria trazer para vocês é, primeiro, vertentes da discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular. Primeiro, ela tem direcionamentos para o nosso país, há mais ou menos 30 anos atrás, que é o que eu acabei de contar para vocês, ali na Constituição Federal, eles já pensavam, né, quando foi organizada a Constituição, já foi pensado que nós pudéssemos ter uma pudesse ser comum e pudesse ser de processos curriculares para o Brasil inteiro. Minas Gerais, né, tem como princípio sempre trabalhar com alguns documentos, alguns organizadores curriculares, e a gente veio usando durante muito tempo, né, esse processo. No Brasil inteiro, em outros estados, cada um foi se organizando, mas a gente não tinha, né, uma referencial, um processo referencial que desse conta de pensar essa organização para o Brasil inteiro. Cada um fazia ali mais ou menos o seu direcionamento, a sua normatização para poder trabalhar com o currículo. Cada um chamava de um nome, né? Agora, né, então, desde 2018, que a gente tem promulgado a última versão, né, para 2019 ser implantada, nós temos aí um direcionamento para essa base. Então, o que muitos historiadores, o que muitos pesquisadores, muitos pedagogos, muitos né, estudiosos na área da educação falam? Que essa base que nós temos hoje, ela foi desejada, né? Ela foi algo desejável e necessário. Então, nós precisávamos, né, de ter realmente um processo que pudesse organizar o nosso país. Ela tem muitas contradições. Aliás, a gente tem que pensar o seguinte, é uma base que chegou, na verdade, não é que ela chegou agora e nós tínhamos contradições. Nós temos contradições no país e no mundo, desde que o mundo é mundo, né? Então, nós estamos trabalhando com essa questão. O que a gente pensa, o que os pensadores educacionais pensam, é que a gente precisa cada vez mais compreender o que nós estamos utilizando como instrumento, até mesmo para a gente não permanecer perpetuando as nossas contradições sociais. Nós vamos falar um pouco mais disso, eu estou chamando a atenção de vocês, mas a gente vai chamar um pouquinho mais de atenção para isso. Nós vamos, contradições sociais que reverberam, ou melhor, repercute, né, como consequência para a promoção de um currículo normatizador para o país. Então, a gente
pensa que pode ser um currículo que vai normatizar, e é claro que cada região, cada escola, cada processo, né, educativo vai colocar ali a sua cara. O ideal é que faça isso. A questão que muitas vezes alguns educadores colocam, e aí a gente vai colocar um processo crítico, será que todas as pessoas estão, todos os lugares estão preparados para poder colocar a sua cara nesse processo, né? Saber ali fazer as discussões? Para quem teve oportunidade de acompanhar, no ano de 2018, a base foi colocada, né, como, pelo menos em Minas Gerais, foi colocado, e no Brasil inteiro, né, mas Minas Gerais avançou muito nisso, colocado para que as pessoas pudessem comentar e pudessem criticar e pudessem reescrever, pudessem reelaborar, interagir com o documento inicial que foi proposto em 2017. 2018 foi um momento, né, foi um momento histórico em que nós vivenciamos isso. Para quem está em escola, para quem estava fazendo estágio, para quem tinha algum conhecido que fala sobre isso, talvez lembre desse processo aí, né, histórico. A discussão, então, atual sobre o currículo, né, então, foi a questão que a gente tem muitas vezes, é um empobrecimento, né, devido à ausência e presença de processos políticos. Esse ponto aqui talvez seja aí um ponto assim bem complicado, bem complexo, né? Seja aí para nós um gargalo para a gente poder pensar as nossas organizações. Para quem está ativo nos processos e acompanham as organizações educativas, sabe que nós vivemos, não só agora, mas no Brasil como um todo, desde meados aí de 61, a gente vive muito, né? Quando a gente realmente começou a colocar a educação para ser para todos, né? Que a gente começa a pensar essa ideia, nós tivemos muito embate político com relação ao que realmente nós queremos, né? Colocar em prática sobre essa formação. Uma questão que a gente tem conversado e talvez tenha ficado assim muito claro para nós quando nós falamos desse processo agora é que as pessoas estão tendo acesso a pensar sobre isso, né? E aí uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é para esse processo, né? Bom, nós falamos então que existe aí uma complicação, a presença ou ausência do processo político na nossa BNCC, né? Posso falar que existe um problema, talvez bem complicado mesmo, para a gente falar que existe a presença dessas organizações políticas, porque existe, na verdade, uma desarticulação política, né? Política naquele sentido bem bonito, bem organizado, que eu gosto bastante de conversar, que é a partir das ideias do Gramsci, né? Que é aquele autor italiano, que, na verdade, muitos dos nossos autores brasileiros bebem, né, lá dentro, a gente usa a ideia do Gramsci para poder pensar, né, as nossas organizações, muitos autores que pensam esse processo mundial, que é a questão de democracia, a questão de autonomia, a questão de interatividade do sujeito, a gente vai lá no Gramsci buscar, isso mesmo, né, o Gramsci, viu, Marielle? A gente vai buscar nele lá, né, as questões, né, desse autor. Então, ele, na verdade, um outro autor que nós temos no Brasil, que a gente usa bastante, ele é muito vivo ainda nas nossas organizações, que é o Paulo Freire, ele é um autor que vai trabalhar muito com essa questão. E tanto o Gramsci quanto o Paulo Freire, quanto uma gama de outros autores na área de pedagogia, na área de formação de educação, né? Eles pensam muito essa questão do currículo e eles vão perguntar, e a gente sempre está perguntando, né? O currículo está a serviço de quem? E aí vem uma crítica forte nossa, tá? A quem nós estamos subordinados, né? E a gente precisa de pensar um pouco, né? Como é que essas questões vão sendo colocadas. Vou buscar um processo histórico muito interessante que a gente gosta de conversar, né? A gente tem um histórico da Alemanha no século passado, né? A ideia de bem-estar individual, o atendimento da fatia da população, tão somente, quer dizer, a ideia de fazer com que uma fatia da população tivesse esse bem-estar social, isso foi uma busca, né? Lá no século passado, e a gente sabe do que foi que transformou isso aí, né? A gente sabe a quantidade de horrores, né? Que essa ideia de fazer uma sociedade para poucos, né? O que é que nós muitas vezes temos como história? Não precisa nem de conversar muito aqui, a gente vai pensando aí, vai refletindo, tá? Mas essa ideia foi uma ideia muito, muito perversa, né? E o medo muito grande nosso é de nós voltarmos né? É de nós voltarmos a
né, dessa desigualdade e dessa perseguição a grupos de pessoas. A luta nossa, e a gente pensa que a BNCC nos apoiar, é para cada vez mais uma sociedade laica, uma sociedade democrática e uma sociedade em que as pessoas possam ter autonomia. Né? Isso é muito disso de ser falado. Mas aí a dificuldade muitas vezes está onde é que nós vamos conseguir isso. Né? E aí a questão é, que ponto tem-se consciência de uma ativa para poucos, né, em detrimento de muitos? Né? Então, isso é uma questão que a gente vem buscando. E o que a gente espera de uma base que é curricular, que vai trabalhar com formação de pessoas e que vai transformar a vida de pessoas, o que a gente pensa é que ela possa ser para todos, né? Como a gente vem desde 1990 colocando no nosso país, pensando numa sociedade dessa forma, né? Nesse processo. E aí a pergunta que eu queria, que a gente não tem como fazer, né? Será que nós, educadores, nós, professores, temos essas representações de nosso ideário? Representação de que precisamos de uma formação para todos, que seja laica, que seja democrática e, principalmente, que seja autônoma. Que a gente possa fazer com que esses cognitivos que estão conosco, sendo formados a partir de um currículo, que leve esse sujeito realmente a ter aí uma formação social, né? E que possa ter a questão da dignidade como ser humano. Então, isso é talvez o que vai movimentando a gente, né? Essa visão humana, Márcia, isso é sem dúvida, Marcinha, que delícia você aí, assim, um pensamento sem dúvida, uma visão humana acima de tudo, né? Pode ir completando as questões aí, viu, Márcia? E aí, quando a gente pensa, então, né, eu acho que a pergunta aqui é, o que é necessário nesse Brasil em relação ao currículo? Né? Talvez seja, gente, a pergunta que todo mundo se faz o tempo todo. Nós que somos da educação, a gente se faz o tempo todo, né? O que realmente é necessário para que a gente tenha um currículo que possa formar pessoas, né, para esse processo amplo, né, social? Então, a gente tem, assim, alguns indicativos, né? A gente vai pensar em algumas questões. E aí, o que é necessário, então, a gente vai trabalhar, talvez, com essas bases, né? A primeira coisa, gente, e assim, não é só eu falando aqui não, isso aqui é a partir de leituras, né? A primeira coisa é um debate mais aprofundado. Nós estamos numa sociedade que as pessoas trabalham muito com aligeiramento, né, de quase tudo, tá? É aligeirado o processo nosso de pensar currículo, é aligeirado o processo nosso de pensar a sociedade, é aligeirado o processo nosso de pensar uma proposta educativa. Nós o tempo todo estamos dentro de pensamentos muito rasos. Exatamente isso, Márcia. Um pensamento exatamente raso, né? E aí a gente fica no meio ali, né? Uma questão assim que é muito colocada, né? A gente precisa ir até o fim das discussões. A gente vai até um limite. O limite que as pessoas dão conta de ir. Por quê? Porque muitas vezes não tem fundamentação para poder avançar. Né? E assim, não estou falando disso de um problema que é do indivíduo, estou falando de um problema que é social. Né? A falta de conhecimento nosso, no finalzinho ali eu vou buscar um pouco para a gente poder tocar nessa ferida, mas a falta nossa de conhecimento, a falta nossa de fundamentação. As pessoas passam pelas formações e elas não têm fundamentações. Né? Isso talvez seja um problema grave do nosso problema, do nosso processo formativo. Evitar, então, esses discursos aligeirados, né? E aí a educação básica e as IES, né, os institutos de educação superior, eles precisam, né, de pensar que esse currículo que nós estamos trabalhando, ele não pode ser isento de um processo político-econômico, né? Jamais pensar numa formação como essa. A gente precisa de se preocupar com o que nós estamos trabalhando. E aí, uma outra questão que a gente vem se colocando né, o que necessitamos realmente de nos colocar, né? Quer dizer, uma questão que a gente precisa realmente se colocar para nós, né? E quando a gente pensa em formação de pessoas, nós precisamos de pensar nesse sentido aqui, tá? Nós precisamos de pensar numa educação e uma escola, quer dizer, uma educação e escola, para quê, para quem, contra o quê e contra quem, né? É uma questão que a gente tem que estar o tempo todo se perguntando, né? Até que ponto nós estamos fazendo uma educação? Tem alguém com o microfone ligado, se possível desligar, eu agradeço. Assim, gente, não incomoda não, mas é só os coleguinhas que vão ouvir depois, tá? Obrigada. Educação, então, escola, né? Então, para quê, para quem, contra o quê e contra quem, né?
A gente nós suspeitamos que existe uma educação e uma escola que, às vezes, ela está contra alguns sujeitos sociais. Que sujeitos sociais são esses? Muitas vezes, né, é a nossa população desfavorecida. Será que a gente realmente tem consciência da nossa formação, né, para essa sociedade desfavorecida que nós temos no Brasil? Com essa pandemia, uma coisa que a gente tem percebido muito, né, e as pessoas, eu acho que começaram a visualizar isso, é que nós temos uma desigualdade muito acentuada, né? E o que a gente tem lutado, e o que as pessoas têm criticado a gente como educador, né, é essa luta pela igualdade, né? O que a gente luta muitas vezes é uma questão de igualdade. Eu não estou no mundo para poder ter privilégios, né? Eu estou no mundo para estar com o outro. E a gente se esquece disso. A gente acha que o mundo foi feito para mim. Para quem passou aí por sociologia da educação, né? E conheceu um pouco, né? A nossa organização, na Sociologia da Educação, a Márcia vai ajudar bastante nesse sentido. Se nós pegarmos ali algumas divisões, alguns processos, quando a gente vai lá para alguns educadores, né, para alguns clássicos, né, a gente consegue entender qual que é essa luta que essas pessoas falam para a gente, né? Quando a gente pega ali um pensamento do Karl Marx, quando a gente pega o pensamento, né, do Emile Durkheim, quando a gente pega o pensamento de alguns autores como esses que trabalham com essas conceituações dessa sociedade à margem, né, que vem realmente trabalhando com essa sociedade à margem, e quando a gente perpassa por esse processo, eu acho que a gente perde um pouquinho dessa ingenuidade, nós somos muito ingênuos, né, de pensar que o mundo ele foi feito, às vezes, para uma minoria. E a gente, muitas vezes, está apoiando uma minoria, na verdade, está o tempo todo aí subindo e tendo, né, os seus recursos. Isso que eu acho que é bem complicado, tá? E aí, uma outra questão, né? Então, esse currículo na educação comum, na formal, desenvolvido para interesses de grandes organizações, né, em prestar serviços, será que isso é refletido por todos, né? Será que as pessoas têm noção, né, que nós estamos dentro de uma organização educacional? Está trabalhando? Gente, tem uma pessoa novamente. Acho que a pessoa não percebeu. Tá. Então, quer dizer, esse currículo na educação, né, comum, né, desenvolvido mesmo, né, nós estamos falando, e isso, a gente tem brigado com isso, né, assim, isso é perverso, né, para esse mundo que nós estamos vivendo. Paulo, concordo com você, com o que você acabou de comentar aí, tá? Né, mas devemos pensar que o que foi proposto pela BNCC é uma normatização. Como tal, cada unidade de ensino deverá ter a sua organização curricular. Verdade, isso sim, mas tem um detalhe, essa organização curricular, ela tem que ter essa conscientização de que nós estamos fazendo educação para todos, né? Então, isso é muito importante. Eu trazer um pedacinho, não buscar alguns autores, né, quando falando dessas organizações, nós temos não quer dizer que seja o meu predileto, não, tá? Mas eu gosto muito, né? O Bourdieu é um autor francês que trabalhou com muitas questões no nosso processo educativo e ele vai fazer essa crítica, né? Sobre a questão da mão esquerda e da mão direita do Estado, que nós estamos falando que o Estado precisa de estar presente nas nossas organizações, né? E quando o Bourdieu fala dessa mão esquerda, dessa mão direita, eu vou pedir permissão para vocês, mas eu vou fazer uma pequena leitura, ela é muito rápida, eu fiz um compilado desse livro aqui, tá, gente? Se vocês depois quiserem, isso aqui depois eu mando para vocês, isso aqui é muito fácil, que é só copiar aqui até vou copiar aqui de uma vez e deixar aqui para a gente poder depois mandar para vocês, tá? Isso aqui depois vocês podem, é nosso, vocês podem mexer à vontade. Eu tirei essa citação desse livro, Enem, Regras e Estratégias no Jogo das Classificações e Desclassificações. Vale a pena dar uma corrida de olho, tá? Ele tem assim, boas falas, e ele está no e-book. Se vocês jogarem, é claro que aquele e-book faltam um monte de pedacinhos, né? Mas o que é essência eu consegui pegar nesse livro. Eu não tenho o livro físico, eu tenho o livro de e-book, e eu busquei esse livro aqui porque eu fiquei sabendo dele de uma outra fonte, tá? Mas isso aqui é muito legal. Depois, se vocês quiserem, vai ficar aqui na página 4 aqui do material que eu estou trabalhando, tá?
Então, Bourdieu fala assim, ele destaca que né, que ele domina, né, de mão esquerda e mão direita, que ele denomina, né, de mão direita e mão esquerda, ambas as mãos do Estado se ocupam das funções do Estado modernos contemporâneos. Os mecanismos de redistribuição social integram a mão esquerda do Estado, pois essa mão corresponde às suas funções sociais, que se manifesta por meio de serviços como a educação, saúde, segurança social, cuidado, entre outros. Atende ainda parte das demandas apresentadas nas lutas sociais. É normalmente considerada despesista, né? Quer dizer, uma despesa pelas classes dominantes, que tendem a desprezar a melhoria que esses serviços operam ou podem operar na qualidade de vida das classes sociais desprivilegiadas, né? E aí ele ainda fala o seguinte, que eu acho bem formidável essa fala dele aqui, né? Contradições e conflitos enfrentados, né, por profissionais frente à postura seletiva do Estado. Vivem as contradições de um Estado cuja mão direita já não sabe, ou pior, já não quer saber o que faz a mão esquerda, sob a forma de duplas vinculações, cada vez mais dolorosas. Por exemplo, como será possível não ver que a exaltação do rendimento, da produtividade, da competitividade, ou mais simplesmente do lucro, tende a arruinar o próprio fundamento de funções que não se exercem sem um certo desinteresse profissional associado, muito frequentemente, à dedicação militante, né? Quer dizer, existe aí algumas problemáticas. E só para encerrar, a condições entre uma mão e outra, entre arrecadar e gastar. Porém, nessa correlação, normalmente o próprio Estado acaba por se valer de discursos e práticas que deterioram, né, o exercício das funções sociais. Escreve, segundo o direito a respeito ao destacamento, ações e impostos, né, a economia, a justiça, as forças armadas, em suma, essa mão ao mesmo tempo de ofertar, né, e também de tirar, que é o que ele vai completar aqui. Bom, com essa fala, eu quero trazer algumas ideias, né, assim, bem interessantes, né, quando a gente pensa nesse processo de solucionar algumas coisas, a gente deve de lembrar, então, que o nosso currículo, antes de certo modo, estava abandonado, desestruturado, cada região envolvia com uma... Isso acontecia. Então, isso era uma coisa, assim, incomum, né, de acontecer. Eu estou vendo o pessoal comentar que o áudio está picando muito, eu vou falar um pouco mais devagar, porque às vezes eu me empolgo e vou falando muito rápido. Então, eu vou falar um pouco mais devagar, que eu acho que fica... Então, gente, em muitos casos, tínhamos um currículo que atendia às necessidades ultrapassadas. Deve-se lembrar que a educação teve algumas normatizações, né? Então, uma delas, que a gente muitas vezes vem buscar, né? Na educação anterior, nós trabalhávamos, né, com o mundo regido pela religião e pelo Estado. A religião era que mantinha todas as nossas organizações curriculares. Era a partir do processo religioso que nós mantínhamos. E não vamos falar muito longe, não, porque isso foi bem finalzinho do Estado, né? Então, agora nós estamos com outro problema, né? Porque aí a gente passa de um problema e entra no outro, né? Nós estamos com uma educação atual com grandes grupos econômicos, com interesses comerciais, e daí vem a reflexão, né? Que interesses são esses, né? Que triangula pelos interesses da fatia do ensino. Coisas para a gente começar a se preocupar e pensar, né? Mas uma pergunta que a gente tem que fazer é, mas onde, né, que todas essas discussões coincidem sobre a discussão da BNCC? Uma questão que a gente tem que estar se preocupando com isso, né? Até que ponto esse processo está sendo, né, realmente pensado? E aí, uma questão que a gente vem se colocando não existe ensino sem ter currículo. Isso, assim, é fato, né? A base nacional ela vai normatizar esses fatores, ela vai trazer o processo das competências, né? Ela vai trabalhar com a formação, as 10 competências, elas estão falando de uma formação que vai dando norte para a organização sistematizada dos indivíduos.
até que ponto essa sistematização ela precisa de ser pensada e até que ponto essas competências, né, são compreendidas por quem age no processo de formação. Uma outra questão, não existe currículo sem a explicitação de componentes especiais. Que componentes especiais que são esses, né? No caso da nossa BNCC atual, nós estamos trabalhando com as competências. Essas competências, quando a gente faz uma leitura delas, nós estamos falando de formar um sujeito cidadão, é isso que nós estamos fazendo, né? É esse cidadão que está sendo formado por nós. As competências, elas traduzem nisso, né? As habilidades vão ser traduzidas em processos formativos, né? Então, isso que a gente vem buscando. Então, essas competências, essas habilidades, são expressas lá na base. A questão é, o que é necessário ensinar para essa meninada que nós temos, né? Para essa moçadinha que nós temos aí? O que as crianças, jovens e adultos deverão ter no seu trajeto educativo? É uma questão, assim, que a gente vem se colocando e vem se perguntando com constância, né? Uma resposta, eu creio que uma resposta interessante, talvez, seria terem uma organização interna do pensamento que lhes permitissem enfrentar a vida econômica, social, cultural, política, né? E questões. O currículo é para isso. Às vezes a gente esquece, às vezes a gente fica trabalhando com os alunos com aquela quantidade de coisas sem sentido, às vezes, para o nosso aluno. O sem sentido para o nosso aluno, se ele está à margem da sociedade, né, se ele está à margem de um processo social, muitas vezes ele vai ter realmente essa dificuldade, né, de pensar essa sociedade um pouco maior. Então, né, de tudo isso que a gente veio conversando e para a gente poder já começar a declinar aí para uma ideia mais efetiva, né? Na verdade, todos os países se debruçam, né, sobre uma opção curricular. Todo mundo tem feito, né, essa opção. À luz de que se deseja para a nação. Então, o tempo todo nós estamos pensando, né? A gente está o tempo todo nisso aqui. Nós queremos formar esse povo brasileiro. Lembrando que esse povo brasileiro ele tem muitas etnias, né, envoltas, que está em jogo. E a gente precisa de se preocupar com esse processo. Nós, educadores, de certa forma, somos defensores desse processo, né? Então, a gente precisa de se preocupar mesmo com essas questões. O pessoal falar, Karina, tá bem ruim mesmo o áudio. A Karina me fala. Eu estou falando e não ativei o microfone. O som está como se tivesse um pouco fundo, tem hora que falha, mas está dando para acompanhar bem, pelo menos aqui de casa. Então pode ser que seja internet, né? Eu vou continuar assim, porque muitas vezes eu sei, como eu falo muito rápido, às vezes vai dando aí, né, um pouquinho de trabalho, mas eu estou tentando assim falar mais, é difícil, né, é um exercício físico, mas eu estou tentando falar um pouco mais devagar, e aí eu acho que vai chegando com mais qualidade para vocês aí. Está dando para acompanhar bem, pode prosseguir. Pode, então, combinado, obrigada. Então, gente, pensando então, né, esse desejo de uma nação, né, de formar uma nação que principalmente tem aí como pano de fundo a formação para todos, com dignidade, com respeito, com abrangência, minimizando cada vez mais esse favorecimento social que estamos vivendo, né? Então, eu acho que isso eu vou buscar uma ideia, né, lá do Napoleão, lá na francesa, que assim, a gente tem tanta visão ruim de muita coisa, né? E ele realmente foi
ele foi realmente um general, né, um processo todo organizativo que ele foi tomando, né, ali tem essa impressão que a gente tem dele, né, e foi isso que ele fez mesmo, ele tomou realmente, né, várias posses, né, na região ali francesa, e ele era meio temido pelo pessoal. Então, tem essa questão, mas só eu trouxe um exemplo de pegar exemplos na trajetória, né, de muitos líderes, muitos líderes políticos, nós vamos entender que eles pensam, né, muitos deles pensam que a educação é um processo de melhoria ou de reorganização do país, né? Isso foi um exemplo ali do Napoleão. O Napoleão, ele quando ele pensou, né, essas questões todas, né, então no pós-Revolução Francesa, viu que a organização do país necessitava de estruturar a escola. Então, lembrando que sem escola e civilização não acontece, né? Quer dizer, escola e civilização não acontece. Nós precisamos, muitas vezes, de se preocupar com esse nosso processo. Isso aqui é só um pequeno exemplo, né, que a gente tem que pensar, né, nessas organizações. Uma outra ideia que a gente vem discutindo muito, que é a ideia da desescolarização, né? Desse processo de desescolarização, na verdade ficou errado aqui, tá, gente? É desescolarização, a hora que eu copiei, ele consertou, mas ficou errado, tá? Essa ideia de desescolarização, né? É um dos mundos menos prováveis. A gente pode tirar, então, essa oportunidade, muitas vezes, das pessoas desfavorecidas de ter acesso ao conhecimento. Se a gente vai para uma sociedade, né, que tem uma estrutura emancipada, um pouco mais evoluída, pode ser que esse processo dê certo, né? Na nossa sociedade, nessa sociedade que nós vivemos, como é a nossa sociedade do nosso país, dificilmente a gente vai ter algum avanço nesse processo. E essa discussão, ela permeou, né, muitas das nossas organizações por um tempo, né, no processo nosso de pensar essa educação. Bom, alguém pegou a minha tela. Marcos compartilhou a tela sem querer. Tenta descompartilhar aí, Marcos. Isso. Vê se você consegue descompartilhar. Eu acho que a Simone também está de suporte. Eu já consegui aqui. Está voltando para mim. Acho que voltou para mim aqui de novo. Voltou. Está comigo de novo aqui. Então, gente, assim, essas ações levariam, né, na verdade, é o seguinte, todos esses dois processos, né, a não escolarização, a colocar as pessoas à margem, nós levaríamos, muitas vezes, ao esvaziamento da participação social, que é o que a gente tem tentado buscar como formação para todos, né? A história sempre nos ensinou isso, como eu acabei de contar, trouxe um exemplo aí do Napoleão, em que ele realmente reestruturou, não só ele, vamos pegar a China, né? Nós temos um caso bem recente agora, né? A China, ela conseguiu se reestruturar através do processo da educação. Muitos outros países, eles tomaram, né, que estavam à margem, passando por processos econômicos difíceis, eles retomaram o seu processo a partir do momento, né, que a gente se organizou nessa melhoria. Então, essas ações levariam realmente a esse esvaziamento. E quem é adepto, né, de assistir documentário com envolvimento, sabe muito disso. Quem gosta de pegar documentário, que gosta de trabalhar, sabe, né, que tem vários e vários exemplos, né, dessa construção curricular, né, dessa reconstrução social a partir, né, de organizações curriculares e de organizações que foram fundamentais para uma formação mais abrangente para essa sociedade que nós estamos vivendo. Nós sabemos que a participação ela é de conhecimento, né? A participação humana na vida social está atrelada à organização desse acesso. Então, caberia muito, né, a gente trazer aqui a ideia lá do Platão, né? O Platão, quando ele trabalha com a alegoria da caverna, ele trabalha muito com essa questão, né? A questão do sujeito que fica à margem das questões, ou aquele sujeito que muitas vezes não participa do que está acontecendo lá fora, e ali ele vai criar mundos e mundos, né? A ideia de que muitas vezes, né, isso não só a gente poderia trazer a alegoria da caverna de Platão, mas nós poderíamos também aqui os processos do Vygotsky,
quanto de trabalhar com as questões, né, que vão envolvendo essa experiência. Aqui na interatividade, nós sabemos que todo sujeito no processo interativo, todo sujeito no processo de organização, todo sujeito que perpassa, né, por uma formação bem mediada, com tal, assim, talvez, né, apesar que em educação a gente tem que tomar muito cuidado, porque nunca nada na educação a gente pode falar que é verdade, né, mas a gente sabe que todos esses nossos processos, eles precisam realmente de serem trabalhados para que a gente possa ter essa sociedade mais justa. E quando a gente fala de BNCC, quando nós estamos falando desse processo de pensar essa BNCC como prática, né, nós vamos dar social. Nós estamos falando de um processo de competência. É importante, eu acho assim, é importante quando a gente fala de uma palavra dentro da educação, eu particularmente gosto muito disso, eu gosto de buscar a etimologia, né, dessa palavra para a gente poder entender como é que ela se organiza. E eu trouxe alguns pensamentos aqui, algumas ideias, para a gente poder pensar essa organização. Quando nós falamos, então, de competência, estamos falando de competere, né, lá do latim que fala competere, né, que é o com, que é junto, e o petere, que é disputar, procurar, inquirir. A palavra traz para nós uma ideia de justiça, né? De estar preparado para a luta e para a disputa. Nesse sentido, o termo está relacionado com o direito, né? A gente sabe que esse processo, né, de garantir o direito social das pessoas, isso é muito importante. Então, essa ideia, a gente não pode perdê-la de vista, a ideia de estar com o outro, né? Quando nós falamos em tempos atuais de competência, nós estamos falando da aptidão e de habilidade. Competência é tudo aquilo que vem de fora, que eu vou aprendendo de fora. São os verbos que vão me construindo e que vão sendo trabalhados de fora. Habilidade é aquilo que depois que eu tenho competência para aquilo, eu consigo soltar como habilidade. Os verbos da habilidade, eles são mais do sujeito. Os verbos da competência são mais de mediação desse sujeito. Então, a gente tem que trabalhar com essas questões para que a gente possa entender que todo sujeito, né, o que ele vai trabalhando como competência, ele vai trabalhando como experiência, ele vai trabalhando como interatividade e ele vai juntando isso que vai se transformando em conhecimento. O conhecimento, nós sabemos, né, como muitos autores na filosofia, principalmente, os autores da filosofia falam muito disso, né, de conhecimento como processo mesmo de transformação do sujeito. Esse conhecimento como possibilidade de elevar esse sujeito para uma que realmente estar no mundo e interagir com esse mundo, né? À medida que a sociedade, então, cresce, né, as competências se tornam mais exigentes. Por quê? Tem mais gente concorrendo, né, com a mesma coisa. Competência é uma exigência social. Então, quando nós falamos de competência, falando de uma exigência social. E lembrando, uma exigência social para todos. Tá? A gente precisa trabalhar com todas essas questões. A competência não é neutra e muito menos abstrata, né? Pode-se considerar que a quantidade de energia que, né, a competência, ela pode ser considerada a quantidade de energia que eu vou reunindo. Eu vou aprendendo, eu vou considerando, eu vou buscando uma coisa que vai ligando outras coisas, cada vez mais esse processo de competência, cada vez eu vou mas eu estou preparado para poder atender a esse mundo da diversidade. Sabendo que outros estão juntando, como eu também, né, para conseguir alguma coisa. Então, a gente está o tempo todo nessa competição para com o outro, né? E é uma questão salutar, não é uma questão problemática aí não, né? E aí, o que nós queremos, né? Nós queremos que os estudantes que saem da academia, que saem da nossa mediação, que ele possa construir pensamento, né? E que ele possa sair com uma direção. A ideia sempre é voltada para essa perspectiva, que esse sujeito possa ter direcionamento para a sua vida. Gente, estou quase concluindo, tá? E aí chegamos à máxima, né? Onde queremos ir com quem estuda conosco? A escola deve ser um instrumento de direção nessa construção dessa sociedade justa e feliz. A questão da educação é formar para o bem, para a ética e para a felicidade. Não tem como a gente se perder disso. E aí, a Humberta está aqui comigo, o Alan está comigo, né? Ou também as outros filósofos aí. Essa ideia são as máximas, né, que a gente busca lá no processo do, né? E voltando um pouquinho mais, a gente pode trabalhar com as ideias do Aristóteles, né? O Aristóteles falava muito sobre isso, né? Essa ideia do homem ser feliz, né? Não tem o que a gente buscar, né, como sentido de vida, a não ser
temos felicidade. Felicidade pode ser traduzida, e aí eu vou pedir licença autoral para fazer isso, né? A gente pode ser traduzida, nós podemos traduzir para uma ideia que vai envolver as questões que estão ligadas a um processo de dignidade. Nós falamos de formar um currículo de competências, em que essas pessoas juntam para poder fazer as suas lutas, né? Elas estão trabalhando, elas estão buscando ter dignidade nesse mundo, que é um mundo tão hostil, né? Para isso não basta formar habilidades que já são, né, dos aspectos formadores internos da pessoa. Formar aspectos maquinizadores, né, do pensamento. Deve-se compreender que o pensamento é proporcional à ideia, né, do sujeito de formação, né? A gente está o tempo todo pensando nesse currículo, nessa base, como um processo que possa dialogar. Então, o aluno vai aprender, o aluno vai buscar essa organização para trabalhar com esse diálogo na sociedade. E aí, não basta também, muitas vezes, ele trabalhar só com conhecimentos, né, muitas vezes superficiais. Ele vai ter que buscando uma base maior. E aí, quando a gente trabalha com essa ideia, nós vamos buscar um pouco compreender essa epistemologia do conhecimento, né? O que esses conhecimentos todos, né, podem trazer para nós, para que a gente possa compreender, né, essa nossa formação. Compreender a biologia, a física, a matemática, a linguagem, a história, produziram, né, conhecimentos que vai servir a interesse desses estudantes para eles poderem compreender essa realidade. Então, eu trabalho, na verdade, pensando nisso, né, o tempo todo voltado para essa questão. Quando a gente trabalha lá com a ideia de física e matemática, né, com as suas milhares de aplicações, é importante que esse profissional edite que é dessas áreas de conhecimento, para que esse estudante possa aplicar na sua vida social, na sua vida comum. Então, não tem sentido a gente compreender, né, que esse estudante não possa ser aplicado, né, às suas organizações. E uma outra coisa que é perversa. Como que pode, né, um grupo de pessoas ter acesso a isso e uma grande quantidade de outras pessoas não terem acesso a isso, né? Então, isso aí fica uma questão que a gente fica muito indignado, né, com os nossos processos. E, enfim, quando nós falamos de tudo isso que nós estamos falando, né, é preciso buscar, então, conhecimentos, né, os de processos maker, lúdicos, ativos, né, e outros sem fundamentações é um desserviço à formação por competências, né? A gente tem que se preocupar muito com isso, né? A gente tem que pensar que temos uma base curricular, sim, temos um processo em construção, e o que a gente precisa fazer é transpor esse pensamento e essa normatização para um grande desafio, que é a ação educativa em tempos atuais. Nós precisamos fazer com que esse conhecimento todo possa, né, com o Giovanni, que ele muitas vezes viu, Giovanni, construir uma base curricular sequer, né, que todos possam, o que se pretende, na verdade, com essas questões, né? E as competências, elas devem ser levadas ao potencial que realmente possa levar a gente a fazer essa ação, que é uma ação linda, né, do processo formativo, que é repensar o que nós estamos fazendo com a nossa educação. Repensar o que é que essa base traz para nós, que aparentemente é um trabalho belíssimo, né? Eu até, assim, penso isso, né? É um trabalho belíssimo de pessoas que se debruçaram para fazer um corpo de organização, mas, ao mesmo tempo, essa beleza toda, ela serve a quem? Ela serve para quê? E aí a palavrinha que fica de final para vocês aí é repensem. A gente deve repensar o tempo que estamos fazendo como educação. E com isso aí eu fecho a minha fala. Desculpe, eu pensei em falar um pouco menos, mas eu não consigo. É isso, tá, gente? Obrigada, né? E agora eu vou abrir aí para a gente conversar, né, com as perguntas que tiverem. Obrigada ao pessoal que interagiu aí no chat. Obrigada, professora Nídia. À medida que foram chegando as mensagens aqui no chat, eu fui compilando aqui. Então, eu vou colocar aqui todas aqui do lado, Nídia,
que eu acho que fica mais fácil para acompanhar. Só um minutinho, que eu estou com... Sim, obrigada. Alguns foram comentários, né, durante a sua fala. Eu vou colocando aqui no chat, só que ele não... Ai, saudade também de todo mundo aí. Aí, ó, Euzinei, Jerusa. Peraí, deixa eu fazer diferente. Deixa eu compartilhar aqui. Tá. Eu vou fazer as perguntas, melhor, né? Eu acho que vai ser melhor. Vamos lá. Tá bom, tá bom. Euzinei, né, colocou o seguinte: professora Nídia, sou de ADM, administração, e apesar de não conhecê-la pessoalmente, amei assistir às suas aulas. Você manda bem. Jerusa. A Jerusa fez uma questão interessante aqui. Estamos presenciando a dificuldade de muitos alunos da rede estadual de ensino para estudar EAD devido ao fato de não ter acesso à internet. Diante desse cenário real, o que podemos ousar concluir sobre a solicitação da BNCC de trabalhar a cultura digital na rede pública de ensino? É uma coisa boa, né? Uma coisa assim que a gente... É bem boa. Eu acho assim, esse momento, uma coisa que a gente tem que começar a entender todos os momentos, né, complexos da sociedade, eles vieram para que a gente pudesse ter divisão de, assim, foi divisão mesmo, né, de ações no mundo que nós estamos. É claro que ninguém imaginava que nós viveríamos, né, assim, bom, imaginar, a gente poderia até imaginar sim, porque o mundo científico, esse mundo, às vezes, né, então traz para a gente algumas coisas, né, mas ninguém imaginava que nós poderíamos, de um dia para outro, que foi outro, ter que vivenciar soluções. E as pessoas não estavam realmente preparadas, né? Nós tínhamos aí realmente um encanto para o que deveria ser real, para o que deveria ser realidade presente, né, nas nossas organizações. E, assim, uma coisa que eu tenho percebido, isso é uma percepção pessoal, tá? E conversando com colegas, por uma questão até de curiosidade mesmo. Eu tenho conversado muito com o pessoal que mexe, né, com educação, que está à frente da educação, para poder entender esse mundo. Tem pessoas que conseguiram, de certa forma, com muita dificuldade, inovar. Eu acho assim, teve, Jerusa, que se adaptar uma velocidade luz, uma velocidade assim, rápida, né? E essa adaptação que muitas vezes as pessoas fizeram, algumas deram certo, e muitas não deram certo. Por que não deu certo? É uma coisa que a Paulinha acabou de comentar agora mesmo, aí eu fui ver, já foi falando, né? Estamos realmente vivendo, nós vivemos no Brasil uma desigualdade que ela é insana, né? Eu acho que a palavra melhor que eu posso falar é essa, ela é insana, né? E a luta nossa, como educador, o tempo todo, é para que a gente possa não comparar as pessoas, não, mas minimizar. Eu acho que a gente tem que aprender a minimizar e a gente tem que lutar por minimizar essas questões. E aí, Jerusa, nós estávamos galgando, nós estávamos construindo uma realidade diferenciada que era trazer realmente, né, a base veio para poder colocar isso, para a gente colocar isso em prática, que é para poder trabalhar com as questões desse mundo virtual. Agora, mais que nunca, o mundo virtual chegou, né? E ele vai ter que ser incrementado agora, né? Foi implementado as forças aí, né? E a gente vai ter que agora, na verdade ele foi implantado, ele foi implementado. Infelizmente, e aí com muita dificuldade, né? Enfim, tem várias questões. Deixa eu ver aqui. A Fátima, né, professora lá no Campus 1. Obrigada, Nídia. Sempre muito bom poder lhe ouvir. Você poderia alinhavar sua fala com a proposta da educação inclusiva e adaptação curricular. Beijo grande. Thalia, a Karina eu já vi lá na faculdade, sempre vejo no supermercado Alvorada. Sempre muito gentil. Seria um prazer te conhecer, Nídia. Thalia, você me fala oi, a próxima vez. Fala assim, eu sou a Thalia. Vamos lá. A Elaine Gerardelli, saudade de você, Elaine, colocou aqui: acredito que neste período de pandemia a desigualdade vai aumentar em muito. O Marcelo colocou que a desigualdade é necessária para uma melhor
Peraí, mentira, deixa eu ler direito. A igualdade é necessária para uma melhor educação. Eu mesmo trabalho no serviço de acolhimento e faço o possível para que as crianças e adolescentes se sintam assim. Jandem me colocou, né? Como lidar com a desigualdade social, sendo que temos vários lugares como trabalho, igreja, escola. Getúlio. Eu vou fazer um apanhado, aí você comenta dessa questão da igualdade, desigualdade. Tá. Getúlio colocou, em primeiro lugar, igualdade para todos. Vejo que no nosso país não tem muito. Começa aí na escola, e primeiro os professores ganham pouco, cada um tem que fazer a sua parte, mas não são todos que fazem a sua parte. É também fácil pessoas que vejo falar muito e não fazem nada. Estamos em um país que vai demorar muito para ter igualdade. Liliana, que tema? Igualdade social, um direito de todos, usufruto de poucos e sofrimento de muitos. A maior luta dos educadores do mundo. Natália perguntando se o material vai ficar disponibilizado. A Márcia Terra, saudade, Márcia, colocando que o mundo deixou de contemplar e tudo muito rápido. Não aproveitamos o bom e o bem e a felicidade. Assim saímos deste mundo hostil. Vamos sair ainda não, Márcia? Deixa a gente ficar mais um pouco, né? Vamos sair do mundo ainda não. Mas é verdade, a Márcia coloca uma coisa que eu sempre falo, sabe? A gente já conversou muito sobre isso, né, Nídia? A gente recrimina o ócio é importante, você ter o seu momento ali de ficar à toa, não fazer nada, a gente fica tão desligado que quando a gente fica à toa parece que é pecado, né? Não, saímos do mundo hostil para ficar no mundo de felicidade, é isso que eu quero dizer. Mas a professora não está lendo direito, Márcia. Professora gata! Professora de letras! Professora, eu acho que a saída, porque a Nídia utilizou uma expressão perfeita, mundo hostil, está tudo hostil, né? Então, eu acho que a saída para esse mundo hostil é a contemplação, a felicidade, é apreciar o belo, ficar um pouco mais lento, né? É mergulhar, é ir fundo naquilo que nós estamos fazendo, não só ficar na superfície das coisas. É isso que eu quis dizer. Arrasou. Não, esse mundo, ainda mais esse mundo aqui em Alterosa que eu estou. Esse mundinho aqui em Alterosa, perfeito. Perfeito esse pensamento da Márcia. Muito bom, Márcia. Concordo com você. Isso. Arrasou. Agora sim, né? Eu fiz uma outra interpretação, mas, nossa senhora, quero sair, não. Tá acabando aqui, Nídia, vamos lá. Belvânia, a teoria da BNCC é linda, mas sem verba, sem recursos, sem apoio, sem outras necessidades, tudo vira utopia. E a Paulinha Kerner, a gente aprende muito nos cursos de licenciatura que a BNCC se trata dos direitos de aprendizagem dos alunos. Será que não faria sentido incluí-los no processo de criação da BNCC e da Escola Democrática? Os grêmios estudantis são mera formalidade ou servem apenas para arrecadar fundos para a formatura, mas nunca para agir politicamente. Bom, pode estar? Sim, aí depois chegaram alguns aqui do ladinho, elogiando, agradecendo, falando que você poderia gravar mais palestras. Pode comentar. Beleza. Sabe o que eu nesses comentários, uma coisa que me perpassou a gente assim, nós discutimos realmente a problemática do mundo, nós temos esse potencial e esse dever, na verdade, né, de discutir essa problemática do mundo enquanto educadores, nós precisamos disso. Mas uma coisa que a gente não pode perder, e aí eu vou resumir, quase que o pessoal comentou nessa questão aqui. Eu acho que nós não podemos perder a perspectiva ou a oportunidade de instrumentalizar as pessoas,
né? Quando a gente fala assim, o mundo está degradado, é utópico, a Márcia, quando a Márcia fala que tivemos que parar mesmo, né, para poder apreciar esse mundo, eu acho que até isso a gente tem que ensinar as pessoas, na verdade, instrumentalizar, né, que precisa muitas vezes essa questão de nós podemos e nós temos essa chance. Uma coisa que eu, às vezes, comento com colegas, né, eu sou grata por ter a oportunidade que eu tenho, né? E nesse momento eu aproveito essa oportunidade para poder servir de instrumentalização para as pessoas, né? Eu busco, eu estudo, eu me aprimoro, eu aprendo para poder me instrumentalizar. Mas essa instrumentalização com a qual eu tenho, ela na verdade, é a minha pessoa. Ela serve para eu poder fazer o tempo todo essas mediações que muitas vezes a gente tem a oportunidade de fazer. E é por isso que eu acho que é importante a gente reivindicar para nós essa postura nossa de sermos educadores, né? Reivindicar para nós essa postura de estarmos, né, na verdade é o seguinte, de termos a oportunidade de poder transformar vidas, que é o que o Paulo Freire sempre nos ensinou, né? Ele nos ensinou a buscar essa oportunidade, a oportunidade de transformarmos vida e a oportunidade que eu acho formidável, que é a oportunidade da dialogicidade. O poder, muitas vezes, de dialogar com o outro, de compreender o que o outro fala, de buscar a nossa verdade, buscar o outro, não restringir a verdade do outro, não restringir a nossa verdade e, por mais não, com as pessoas. Né? Eu acho que isso seria aí uma forma de responder. E eu concordo plenamente que os grêmios estudantis, né, eu concordo plenamente que o grêmio estudantis, eles estão a serviço, muitas vezes, não só como ele, tá? E aí a gente vê o grêmio estudantil como uma parcela de uma sociedade doente que nós temos, né? Uma sociedade que muitas vezes, quando está no poder, quando está fazendo alguma coisa que pode ajudar o outro, que pode melhorar a condição do outro, faz em benefício próprio. É o que a gente vê na nossa política o tempo todo, né? E aí eu não tenho como falar sobre isso, né? Essa sociedade que nós estamos vivendo é uma sociedade extremamente degradante no sentido de não ver o outro, né? De estar o tempo todo em visto de benéficas, né? A gente muitas vezes esquece que o nosso papel é para o outro, né? Eu acho que a palavra que ficaria é instrumentalizar. Se nós conseguirmos instrumentalizar as pessoas, a gente já está fazendo aí um bom trabalho. Bom, pessoal, então nós chegamos ao fim. Eu vou pedir para a professora Nídia depois ficar mais um pouquinho para ver os demais comentários que foram chegando. Nós vamos precisar encerrar, porque temos outra palestra começando agora às 19 horas e tem a turminha que vai para o presencial agora, que o presencial que está acontecendo à distância também, né? Queria imensamente agradecer a professora Nídia, as suas considerações, por dividir conosco as suas leituras. Eu acho que isso é tão legal, essa roda de conversa, né, entre professores, alunos, para a gente poder debater, né, que possamos fazer isso mais vezes. Então, agradeço imensamente o carinho de todo mundo aí. E mais uma vez, agradeço a minha amiga bruxa, Nídia, por poder dividir conosco a sua leitura e a sua interpretação em relação à base. Tá? Um abraço, pessoal, e amanhã nós temos mais atividades. Hoje continua e amanhã tem mais. Quer fechar, Anitta? Pessoal, um abraço. Eu vou só assim, agradecer, né? E agradecer, Karina, a oportunidade também, né? Que você me chamou aí para a gente poder fazer essa roda de conversa, né? E agradecer o pessoal que esteve presente, os colegas, né? Tanta gente que já passou pela essa formação, nossa, pessoas que estão conosco, né? E essas palavras de carinho também, que eu acho que isso é muito assim, é importante continuar, que a gente continua fazendo trabalho aí pela frente. Ô, José, daqui a pouquinho eu estou aí com vocês, viu? Ainda vou dar aula em colega, eu estou vendo a criançada aqui, ó, fazendo arte, eles estão fazendo frio aqui. Daqui a pouquinho eu chego lá. Então, vamos lá. Obrigada, pessoal. Boa noite.